Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui dando continuidade à coragem de se comunicar. Como eu sempre falo, nós sabemos falar, porém a comunicação é um pouco complicadinha. Na realidade não é complicada, mas a forma de como nós fomos educados, a forma de como nós estudamos nas nossas instituições de ensino, a forma de como o currículo é montado, é um currículo muito técnico. Então, nós não temos muito essa questão do falar em público, como eu devo me comunicar, isso tudo é um pouquinho mais... os currículos são feitos para quê? Para que nós sejamos profissionais que vão lá e executam, não é? Então, pensar e saber se comunicar, às vezes não é algo que muitas empresas pedem. Muitos querem o quê? Que você só se comunique. Perdão, que você só execute aquela ação para a qual você foi contratado. Só que as pessoas esquecem que a comunicação é tudo. E a comunicação está em todos os sentidos, em todos os lugares. E um dos grandes problemas das empresas hoje em dia é a comunicação. A forma como as pessoas estão se comunicando faz com que se tenha muito mais pessoas sendo demitidas, não por conta de uma questão técnica, que todos sabem fazer a sua atividade ali, mas sim porque essas pessoas não estão sabendo o que se comunicar. Então, voltando ao CIAMPA, como eu falei no sábado, essa questão que ele sempre fala que nós não nascemos nem com o direito de escolher o nosso nome, nós já temos o nosso nome, nós já temos um currículo, ou seja, nós somos personagens, e esses, e nós como sendo personagens, alguém já escreveu aí a nossa história. Então, a gente já vem com questões culturais, com questões econômicas, políticas, todas elas aí nesse contexto. Então, quando nós chegamos, nós já temos praticamente, algumas famílias já fazem inclusive o currículo da criança. Então, a pergunta que eu faço, até que ponto você está escrevendo a história da sua vida? Será que é você que está sendo protagonista ou você está sendo simplesmente um figurante? Que é aquela pessoa que faz tudo que o outro quer e que procura se adaptar o tempo todo para que o outro, para que a gente fique bem naquele ambiente e as pessoas nos recebam naquele ambiente. Então, nesse contexto, o que acontece? A partir do momento que eu não estou escrevendo a história da minha vida, o outro pega a caneta e vai escrever. As páginas ali, você tem cada dia uma página em branco para que você possa escrever. E nesse contexto, o que acontece? Será que é você que está escrevendo ou é outra pessoa que está escrevendo e você está deixando porque você precisa se adaptar? A partir do momento que eu deixo o outro escrever a história da minha vida, o que acontece? Eu não escrevo. Então, eu não tenho propriedade sobre as minhas escolhas. Eu vou fazendo o que convém e o que o outro pede para que eu faça. Aí você pode dizer, Sandra, mas eu cuido tanto, eu não tenho tempo de cuidar da minha vida porque eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar de amigos, etc. Exatamente isso. Você deixa de fazer o seu para cuidar do outro. Então, será que você também está escrevendo aí a história da sua vida também? Ou você está fugindo para poder se olhar e ver o que você está cometendo de erros aí também, que complica muito na nossa comunicação. Porque é muito fácil dizer, eu não tenho tempo, igual conversando esses dias com um amigo, ele falou, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer várias coisas, mas eu não tenho tempo. Porque eu preciso cuidar da filha, eu preciso fazer isso, eu preciso um monte de coisa. Nós precisamos fazer um monte de coisa e nos deixamos de lado. Então, a minha pergunta também é, como está a sua comunicação interna? O que você está fazendo para você melhorar a sua comunicação? E melhorar essa comunicação é cuidar-se também. É você se cuidar, é você começar a observar o que você está comunicando, o que você está passando para o outro, que mensagem você está comunicando, o que você está falando para o outro. Eu não tenho dito nada, eu só vou lá e faço, Sandra. Aí é que está a questão, nós nos comunicamos o tempo todo. Até o fato de não falarmos nada é uma forma de comunicar. Por quê? O nosso corpo fala, tom de voz, o olhar, tudo isso comunica. Então, o que você está comunicando, o que você está passando para os outros? Essa é a grande questão. Então, eu gosto muito do Ciampa quando ele diz, você quanto personagem, nós somos personagens e a gente está em um grande palco.
A grande questão é quem está escrevendo. Essa é a grande questão. Quem que está escrevendo essa história? É você ou é a pessoa que está ali no comando? E o que é estar no comando? É você estar deixando o outro escrever a sua história, se adaptando ao ambiente para fazer parte, deixando de ser você. E como eu sempre falo, a comunicação é você na sua essência, do seu jeito, da forma como você é. E não da forma como você foi se adaptando para você poder fazer parte do meio e parte do ambiente. E isso a gente percebe, inclusive, nos currículos, né? Eu sou avaliadora também do MEC, do INEP-MEC, e eu avalio currículos universitários, enfim, para poder autorizar a abertura de cursos. Então, uma das coisas que eu percebo muito, e é muito claro, os nossos cursos universitários, e não só os universitários de primário, ali os primeiros anos que nós estamos estudando, todos eles são formados, são feitos para quê? Para que nós sejamos bons técnicos. Nós não somos ensinados a pensar, e esse é o grande problema. E é um problema que eu encontro muito nas instituições de ensino, porque até teve um dia de uma aluna falar: professora, para de fazer a gente de fazer a gente pensar. Eu não quero pensar, eu simplesmente quero que você passe as informações, me diga como eu tenho que proceder. Aí eu falei assim: bom, você está fazendo um curso de psicologia, você quer que eu te dê uma fórmula para você colocar uma pessoa que tem um determinado problema em uma caixinha e por mágica ou através daquela fórmula ela simplesmente fique linda, maravilhosa e não tenha mais os seus problemas? Eu olhei para ela e falei: você está na profissão errada, porque você tem que pensar, você tem que pegar todas as informações que essa criatura maravilhosa tem ali e vai trazer para você nesse contexto, e aí sim você vai verificar qual a melhor ferramenta para você poder usar ali naquele contexto. Mas para isso você precisa aprender a pensar. Não existem fórmulas, existem sim conceitos que me dão uma base, um início para eu começar, e dali eu posso transformar, eu posso fazer coisas novas. Eu sempre falo, inclusive na psicologia, a psicologia ela é nova, é recente, e no Brasil então a gente tem pouquíssimas coisas, né, publicadas principalmente sobre o que é o brasileiro, como que é essa formação do brasileiro, como que isso impacta essa questão cultural, essas coisas que nós trazemos dos nossos ancestrais no nosso dia a dia. Então tudo isso impacta em uma análise, para que eu possa ajudar essa pessoa, não é nem ajudar, é orientar essa pessoa, coordenar essa pessoa para que ela comece a ver o que ela tem ali que ela precisa verificar e ela precisa entender. Então a comunicação é muito isso, é de você começar a entender o que você está comunicando. Então nesse sentido é você ter uma comunicação interna, começar a perceber o que você está fazendo, o que você está comunicando, e principalmente para você. Você está deixando de fazer: eu não posso fazer isso, igual o meu amigo, né, já havia citado. Eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo. Quando nós queremos, nós arrumamos tempo, nós organizamos o nosso tempo. Só que o não querer, a gente acaba arrumando várias coisas para dizer: dá uma boa desculpa. Então, que desculpa você está dando para não se comunicar bem? Que desculpa você está dando para não usar as ferramentas que existem, para não usar tudo que nós temos aí na internet, inclusive gratuito? Igual desses, né, desde o início aí, acho que dia 9 de janeiro, eu comecei a dar várias dicas de comunicação, o que está acontecendo. Só que assim, o que eu percebo? As pessoas querem uma fórmula. E sabe qual é a fórmula? Você se conhecer. E para se conhecer tem que ter coragem. Por isso que eu falo coragem de se comunicar, porque não é fácil você começar a comunicar-se consigo mesmo e perceber as coisas que você está fazendo. É mais fácil colocar a culpa no outro. Eu não posso fazer isso porque eu tenho que cuidar da minha filha, eu não posso prestar mais atenção nisso porque eu tenho outra coisa para fazer. Então, a boa comunicação começa e termina em você. Tudo começa e termina em você. Eu tenho que parar de ficar colocando a culpa nos outros, igual o Ciampa fala: quem está escrevendo a sua história? E eu lhe pergunto: quem está escrevendo a sua história? É você mesmo que está escrevendo a sua história diariamente? Ou você está arrumando desculpa, cuidando da vida do outro, escrevendo a história, né, do outro e deixando de escrever a sua história? Porque escrever a história do outro é mais fácil. Você deixa, é mais fácil colocar palpite na vida do outro. Agora, parar e perceber o que você está fazendo, por que você não está se comunicando, aí é um pouco complicado, né? Porque requer mexer com muita coisa e admitir que nós não somos perfeitos, que nós não somos deuses,
e que nós precisamos sim parar e observar e mexer em algumas feridas assim para que eu possa me comunicar bem. Porque senão nós vamos o tempo todo colocar, né, a sujeira ali embaixo do tapete, vamos cuidar da vida dos outros e vamos nos deixando de lado. Ao você se deixar, você deixa de se comunicar com autenticidade, você deixa de ser quem você é. Ah, mas se eu não fizer o outro, isso o outro não vai me aceitar, eu tenho que me adaptar. Tranquilo. Se aquela pessoa não está gostando do seu jeito de ser realmente como você é, então não é uma pessoa para ficar próxima a você. Então é isso que a gente tem que começar a observar. E depois você fala, poxa, por que muitas pessoas são demitidas? Mais de 80% das pessoas são demitidas porque elas não têm uma boa comunicação, porque elas não têm o quê? Um bom relacionamento interpessoal, não têm uma inteligência emocional. Porque a partir do momento que você está cuidando da vida do outro, você deixa de cuidar de você mesmo, você para de controlar, você não tem um controle emocional e aí fica naquela, né, gangorra. Ora eu estou muito bem, ora eu não estou e não tenho um equilíbrio. E para que eu possa permanecer e me dar bem em qualquer contexto, em qualquer situação, eu preciso de comunicação. Comunicação é controle emocional. Tendo controle emocional, eu tenho inteligência emocional, que é o que as empresas pedem, tá bom? Perceba aí o que você está fazendo. Ah, eu ter uma minha comunicação é fácil? Não, não é fácil. Sabe por quê? Porque requer o quê? Controle emocional. Controle emocional requer o quê? Olhar para si mesmo, escrever a história da sua vida, pegar a caneta ali e você parar de ser figurante, ser protagonista e autor principalmente, né? Ser o autor da sua vida e parar de ser figurante e cuidar da vida dos outros. Bora lá começar essa semana nos observando, percebendo o que eu tô cuidando do outro e deixando de me cuidar. Ah, mas o outro precisa, gente. Se você morre hoje, amanhã o outro vai ter que continuar a vida dele. Ele vai ter que dar um jeito de se virar. Então, pare de arrumar desculpa, cuide da sua vida. Dá um pouquinho de serviço? No começo dá, mas quando você começa a fazer isso, você tem tanta propriedade sobre a sua vida, você tem tanto, né? Tantas coisas maravilhosas que começam a acontecer. Por quê? Porque você começa a ficar presente e ver as oportunidades. Por quê? Porque você está cuidando da sua vida, da sua comunicação. Tá bom? Ronaldo, prazer, né? Em tê-lo aqui. Selma. Bom, vamos lá. São os 10 minutinhos diários aqui para nós refletirmos sobre a questão da comunicação. E nesse contexto, amanhã eu retorno falando um pouquinho mais. Detalhe, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém não, porque se eu passar a mão na sua cabeça, eu vou fazer com que você continue no mesmo estado que você está. Então, dá uma olhadinha nas outras reflexões aqui que nós fizemos, os outros vídeos que eu coloquei, são curtinhos, não mais que 15, 10, entre 10, 13, 14 minutos aí falando para que nós comecemos, né? Ou começamos a ter consciência do que é comunicação e a gente pare de nos passarmos a mão na nossa cabeça e começar a ficar olhando a grama do vizinho é mais bonita. Não, é você que não quer olhar a sua grama e cultivar a sua grama e o seu jardim, tá bom? Coloca aí pro pessoal, quem tá precisando escutar isso. Como eu disse, eu não passo a mão na cabeça, mas pode ter certeza, isso vai te ajudar aí muito. Todo dia às 8 horas eu estarei aqui falando sobre comunicação. Às quintas-feiras, 20 horas, no Zoom. Então entra lá no meu WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Bora lá falar sobre emoções e comunicação, tá bom? E coragem para se comunicar. Beijos e uma excelente semana. Uma semana abençoada para todos. Tchau, tchau. Tchau, Ronaldo. Tchau, Selma. Tchau, beijos.